Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós estaremos comentando a lição de número 11, que é essa lição aqui, cujo tema é a intercessão de Jesus pelos discípulos. Essa lição faz parte dessa revista do segundo trimestre da Escola Bíblica da CPAD, que tem como título geral "E o Verbo se fez carne", onde o comentarista ele tem feito comentários em cima do Evangelho de João. Então nós estaremos comentando nesse presente vídeo a lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Mas antes eu quero solicitar para você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo nos seus grupos. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Esse estudo ele é baseado na leitura bíblica em classe que está contido no Evangelho de João, capítulo 17, versículos do 1 ao 3, e versículos do 11 ao 17. O estudo é composto por introdução, depois tem a primeira parte, a oração de Jesus e sua glorificação. A segunda parte, a oração de Jesus pelos discípulos. A terceira parte, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. E a conclusão para finalizar. A introdução diz o seguinte: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Então essa aqui é a introdução, onde ele dá um geral sobre o que será estudado nesse estudo. Primeira parte, a oração de Jesus e sua glorificação. Primeiro, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou, possivelmente, a mais elevada oração de Jesus. No início de João 17:1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudamos anteriormente. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em, pelo menos, 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja que viria. Então são essas 3 partes, esses três tópicos que o autor, então ele mostra, ele identifica na oração que Jesus fez ali, quando estava prestes a ser entregue aos seus perseguidores. Então ele vai dividir em três partes essa oração e examinar cada parte. Primeira, que é o ponto 2, né? A oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos os que aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então a primeira parte da oração é isso. Então Jesus ele solicita que ele seja glorificado para que o Pai também seja glorificado por meio dele. Então não é um ato egoísta, e sim uma combinação, em si, um
uma ajuda mútua, ou seja, um compartilhamento da glória. Por quê? Porque quando ele pede assim, glorifica teu filho, então ele está pedindo forças para ele concluir a missão, para que depois o filho também glorifique o pai por meio daquele ato único na história da existência. Então, é uma glorificação compartilhada, um glorificando o outro na administração, nas funções da triunidade de Deus. 3. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade de nosso Senhor como verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente o nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus, ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece, pela fé, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando ele solicita, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse, então, porque ali está pedindo para que volte ao estado que tinha antes. Porque, sendo Deus, aqui prova que Jesus é o mesmo Jeová, porque ele tem a mesma glória. Ele tinha a mesma glória e quando ele vem e se encarna, ele pede então nessa oração para que volte ao estado que tinha antes, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ou seja, provando que ele é eterno, juntamente com o Pai. Então é isso que ele solicita, que ele pede nessa oração para ter aquela glória que tinha antes, porque ele se despiu dessa glória para poder se encarnar e cumprir a missão de sacrifício em prol da humanidade. Parte 2. A oração de Jesus pelos discípulos. 1. A intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos de 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens o que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então, durante esse ministério, então Jesus investiu nesses 12 apóstolos. Ele investiu o ensinamento, o acompanhá-los, caminhar com eles, ensiná-los por todo esse momento. Então é por isso que ele faz esta oração nesse sentido. Ponto 2. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, referindo-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Então, os discípulos ali, durante esse tempo que Jesus investiu neles, eles, apesar de ficarem confundidos, apesar de não entenderem grande parte do ensinamento, mas eles ficaram fiéis a ele até o final. Tanto é que eles ficaram extremamente entristecidos quanto da sua morte. Então, eles permaneceram fiéis, seguindo, acreditando, com exceção de Judas, é lógico, que foi o traidor. 3. Protegido do mundo. O versículo 14 afirma: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, à humanidade. No entanto,
Aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve este mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Então, é por isso que Jesus disse o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, ou seja, eles não são, pela palavra do Evangelho já recebida, eles não pertencem àquele sistema maléfico do mundo, ao sistema satânico de governo, de mentalidade, de ideia, de ideologia do mundo, porque todo esse sistema não é de Deus, é dominado por Satanás, é influenciado por ele. Então eles já não estavam no mundo, eles não pertenciam mais àquele sistema pecaminoso e caído, influenciado pelo Satanás. Terceira parte, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. 1. Oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. 2. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. 1. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 2. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 3. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. 4. União essencial dos salvos manifestada na glorificação com o Filho de Deus e detentores da vida eterna. Então, o segredo, de manifestar, a glória de Cristo através da igreja é a união. É a união que faz o evangelho raiar, resplandecer como luz através dos discípulos, através da igreja. Então, este é um fator importante. Quando existe isso, numa igreja local, na igreja visível local, com certeza o evangelho é honrado e é transmitido com eficácia. Agora, quando não existe isso na igreja local, na igreja visível, infelizmente, há um grande prejuízo. Por quê? Porque aí o evangelho não é transmitido na sua plenitude. Não se dá valor aos ensinamentos de Jesus, como a humildade, como o amor, como a compaixão, como a piedade. Não dá valor a isso. Acaba, muitas das vezes, se desviam, esses valores não são ensinados mais e passam a dar valor apenas ao quê? Ao materialismo, ao ser obediente ao pastor, a querer mostrar que faz coisas para agradar o pastor ou outro tipo de liderança. Então, isso aí perde. O evangelho não é mais transmitido quando se abre mão da humildade, da compaixão, da piedade, dos valores morais do cristianismo. Infelizmente, em muitas igrejas se vive um sistema onde abrir mão disso. Isso não é transmitido mais. O que é transmitido é só obedecer uma liderança cegamente ali, fazer o que ela quer, coisas erradas que ela quer. Então, é isso aí. Infelizmente, quando isso acontece, a igreja visível, a igreja local começa a ser prejudicada. Ela começa a ficar em frangalhos. Ela começa a ficar sem a luz plena do Evangelho de Cristo. E isso prejudica a própria igreja, prejudica a comunidade local, que não tem mais uma transmissão do Evangelho de forma eficaz. Então, por isso que Jesus ora, pedindo para que haja essa união entre os discípulos futuros. Porque se houver essa união em que os valores do Evangelho são enaltecidos, com certeza esse Evangelho será pregado de forma eficaz e converterá muitos. 3. Oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover este testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé,
o testemunho perde completamente a sua credibilidade. É o que eu falei no comentário anterior. Perde completamente a credibilidade. Porque Jesus que é a fonte. Até nos louvores, você vê que as letras ultimamente têm sido muito mal feitas. A letra de muitas canções, elas enaltecem ao homem, as suas necessidades materiais. Tipo assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não foca em Cristo, que é a fonte. E aí acaba, destrói, vira Babilônia. Todo o sistema eclesiástico vira Babilônia. Por quê? Porque está focado no homem, não é em Deus mais não, não é em Cristo mais não, porque Cristo é a fonte. Então é necessário olhar para Cristo. Deixar de mão a glória humana, deixar de mão a exaltação, achar que está num cargo lá de obreiro, de pastor, pastor presidente é grandão, tem que ser exaltado, tem que ser glorificado. Não existe isso. Quem pensa assim está com a mente podre, totalmente desviado, cego, querendo ser exaltado, querendo ser homenageado, receber homenagem. Isso é muito importante, é mais importante que Jesus. Tem que receber homenagem. Isso é uma vergonha. Conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Veja bem, realizar a obra que o Senhor Jesus realizou, não é o que o pastor realizou, não. Não é o que o pastor presidente realizou, não. Igual quero escrever um livro lá, contando só sobre a vida da pessoa. A pessoa ainda em vida, está viva ainda, é muito importante, tem que fazer um livro para falar da vida dela, que é muito importante. Mas aqui está falando que tem que se revelar o quê? A obra do Evangelho, do Senhor Jesus realizou no Calvário. É ele, não é do fulano de tal, não. Então, que nós sejamos diferentes desse sistema que existe aí, que tem ofuscado a glória do Evangelho de Cristo. Então, essa aqui foi a lição de número 11, que nós podemos comentar neste vídeo, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Eu quero agradecer você que até este momento acompanhou este vídeo. Eu peço mais uma vez para que, caso não é inscrito no canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo nos seus grupos. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.